Sério? Acho que é alguma coisa assim. Meninos, voltamos. É, Vocês continuaram aí? Terceiro beijo, estão me ouvindo? sim, professor. O Zoom aqui desconectou sozinho, do nada, e minha conexão de internet não tá ruim, tá boa. Vai entender, né? Minha tela carregou aí pra vocês? Sim, Então a gente parou aqui, né? A gente disse que devido à massa da Terra, né? Em torno dela existe um campo gravitacional e cada ponto é associado a um vetor G, que é o vetor gravitacional. Então tá aqui, ó. Cada ponto desse é um vetor gravitacional, tá? Então o campo elétrico, qual é a característica dele, né? Nós vimos que um campo elétrico ele, ele é criado a partir do momento que nós temos uma carga elétrica, ela cria esse campo elétrico. Dentro desse campo elétrico, nós vimos que influencia, temos um vetor do campo elétrico e o vetor da força, que é a força de interação que tem dentro do campo, né? Então, o corpo eletrizado, devido à carga dele, a carga elétrica, ele vai criar ao redor dele esse campo. Em cada ponto desse campo existe um vetor elétrico. Então, o campo elétrico ele é uma propriedade influenciada pela presença de uma carga elétrica e não depende da carga de prova, tá? Para sua existência. Então, quer dizer, nós temos uma carga Q, nós temos só o fato dela estar aqui, ó, ela cria um campo elétrico à volta dela, tá? E não precisa da carga de prova, que é essa carguinha aqui, ó, Qzinho mais Q, para provar a existência, tá? Só o fato dela estar aqui, ela já cria esse campo elétrico, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho como calcular um pouquinho disso daí. Então, o campo elétrico é a região que está sendo influenciada pela carga elétrica em que qualquer carga de prova que nela colocada vai estar sob a ação de uma força de origem elétrica. Como eu disse para vocês, o campo elétrico tem uma força que atua nele, tá? O vetor do campo elétrico ele é calculado nesse sentido aqui, ó. Tem-se a intensidade, que é o campo elétrico, vai ser igual à força dividido pelo módulo da carga. Essa unidade é calculada, como a gente viu ontem, pelo Sistema Internacional, Newton por Coulomb. A direção do vetor do campo elétrico vai ter a mesma direção do vetor da força, tá? O sentido vai depender da carga de prova. Então, olha só, a direção do vetor do campo elétrico é a mesma direção do vetor da força, mas o sentido desse vetor depende da carga elétrica, da carga de prova que a gente tem. Então, se a gente tem uma carga de prova maior que zero, o vetor do campo elétrico e da força vai ter o mesmo sentido. Mas se a gente tem uma carga de prova menor que zero, então o vetor do campo elétrico e da força vai ter sentidos opostos, como mostrado aqui, ó. Então, a nossa carga elétrica é menor que zero, então o vetor da força e do campo elétrico tem sentido oposto. Gente, meu zoom ele tá oscilando, tá caindo, mas para vocês fica que jeito aí na tela de vocês? fica congelado quando cai. Congelado? Entendi. Então vamos tentar mais uma vez. Se cair de novo, eu vou encerrar essa aula, tá? Porque o problema não é nem na internet, é o próprio Zoom que tá dando problema. Carregou?
Carregou, gente? Para vocês? Sim, sim. Sim? Então, como a gente tinha parado aqui, né? Quando eu tenho uma carga de prova menor que zero, o sentido do vetor do campo elétrico da força tem sentido oposto. Mas se a carga de prova for maior que zero, o sentido do campo elétrico, do vetor do campo elétrico e do vetor da força vai ter o mesmo sentido. Então, uma carga positiva que está fixa num ponto no espaço, como indicado na figura abaixo. A. Represente o vetor do campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga Q. E B. Colocando o ponto P1, uma carga de prova positiva, Q, desenhe o vetor da força elétrica nesse ponto, tá? Então, vamos lá, a resolução desse exemplo aí. Essa é a terceira aula, não é? Sim, professora. Isso. Então, vamos lá. Então, aqui, olha o desenho. Tem um desenho, né? Tem uma carga Q. Aí, no ponto, na letra A, é para a gente representar, alternativa A, representar o vetor do campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga. Então, tá aqui, ó. Então, ó, cada um dos pontos próximos à carga, eu vou representar o vetor. Então, aqui, eu tenho o vetor do ponto P1, que é o vermelho, tá? O vetor do ponto P2, P3, P4. Na alternativa B, está pedindo para a gente mostrar a força elétrica, o vetor da força elétrica. Lembrando que quando a gente tem uma carga de prova maior que zero, o vetor da força elétrica é o mesmo sentido do vetor do campo. E aí, gente, olha aqui, ó. Se a carga de prova ela é maior do que zero, acho que eu dormi pouco hoje, viu? Nunca vi bocejar tanto durante a aula igual eu. Essa noite acho que eu dormi pouco. Então, ó, o vetor do campo elétrico, quando a carga de prova ela é positiva, ela é maior que zero. E o vetor do campo elétrico com o vetor da força vai ter o mesmo sentido. Então, tá ele aqui, tá vendo? Só tem sentido oposto se a carga de prova for menor que zero. Perguntas, dúvidas? Terceiro B, estão me ouvindo? Exemplo 2. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a força é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton, determina o valor desse campo elétrico. Então, olha só. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Então, eu tenho um campo elétrico gerado pela carga Q. A carga é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Fica submetido à força elétrica de 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Determina o valor desse campo elétrico. É simples. Voltamos. Vou encerrar só mais esse exemplo aqui e libero vocês, tá? Vou verificar o que está acontecendo com esse meu aplicativo. Vocês estão me ouvindo bem? Pelo menos? Sim. Que tá difícil, não tá? E ó, só agora começou. Dei já 2 aulas, não aconteceu nada disso. Então, meninos, a gente tem a carga, temos a força. Agora falta a gente descobrir o valor do campo. Então, vou substituir a força dividido pela carga, tá? Pela carga. Então, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton, que é a minha força, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Então, 4 dividido por 2 é 2. Base 10 conserva. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes.
Então, ó, o menos 5 está aqui no denominador, vai subir positivo. 5 menos 2 é quanto? Não é 3? Então, 3, 2 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb, tá? Então, é isso. Vou com vocês até aqui, porque hoje tá complicado, tá caindo mais que funcionando, tá? Aí a gente continua depois com linhas de forças. E eu vou passar uns exercíciozinhos de acordo com esses exemplos que a gente viu. Vou só fazer a chamada antes que ele interrompa de novo, para marcar a presença de quem está na aula, tá? Guardem aí. Vocês têm alguma pergunta? Deu para entender alguma coisa? Apesar de estar congelando? Deu sim. Então, Vitor Hugo presente. Isabela. Presente. Daniel. Osimar. Presente. E Gessé. Presente. Então, meninos, eu vou encerrar por aqui, mas vou fazer uma atividade e vou postar, tá? E aí vocês olham depois no Classroom, tá bom? A atividade que eu vou postar, tá? Ok. Então, tchauzinho, fiquem com Deus. Eu não sei se amanhã a gente tem aula. Se tivermos aula amanhã, até amanhã.